Hoje não quero falar sobre livros ruins e nem sobre livros excelentes. Eu quero falar sobre livros que bateram na trave e ficaram na média. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Cat, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E hoje é um vídeo, gente, para eu falar sobre aqueles livros médios. Porque geralmente a gente fala sobre os top de linha, nós falamos sobre os ruins, mas a gente nunca comenta sobre os médios. Sabe aquele livro que você lê e ele bate na trave, fica lá no meio? Mas não quer dizer que ele não deva ser recomendado ou que alguém não vá gostar de ler esses livros. Por isso eu estou aqui hoje para falar de alguns livros que eu li. Eu dei uma nota 3 para todos eles, ou seja, foram livros médios que eu classifico apenas como bons. Só isso, eles são bons, não são excelentes, não são péssimos, são bons, mas são livros que eu vou trazer aqui hoje porque quem sabe, né, algum de vocês queira ler ou talvez divida comigo a sua opinião sobre essas histórias. Reuni aqui alguns livros que eu li em 2023 que bateram na trave, ficaram ali no meião, então vamos lá. O primeiro livro médio que eu quero comentar aqui com vocês, que eu tinha uma expectativa que ele seria um 100, mas ele não foi, é o Prazeres Violentos, da Chloe Gong. Esse livro, ele é belíssimo, eu tenho a edição física dele, é um livro lindo, assim, do início ao fim, uma diagramação ótima, a editora caprichou muito, mas infelizmente essa história para mim foi apenas um médio. Ela é vendida como um retell, uma recontagem de Romeu e Julieta que se passa em Xangai dos anos 20. A premissa é maravilhosa, claro, mas eu acho que a autora não alcançou a premissa que ela mesma criou. Nós temos como protagonistas a Juliet e o Romeo, que são dois jovens que pertencem a famílias rivais, de gangues rivais que comandam Xangai. Eles obviamente são inimigos, tiveram um relacionamento, deu tudo errado, acabaram então se separando. E essas duas gangues ali lutam pelo controle de Xangai. Acontece que vai, em determinado momento do livro, um certo monstro, uma criatura, começa a atacar os membros das gangues e eles vêm a óbito. E essa criatura, ela ataca na forma de insetos. Pois é, inclusive, ó, se você tem fobia de insetos, passe longe desse livro, porque ele vai puxar para o gore em vários momentos. Tem cenas, assim, bem nojentas envolvendo insetos, muitos insetos. Então, se você não gosta disso, se você se sente mal lendo sobre isso, passa longe. Então, você tem ali várias tramas, né? Você tem vários tipos de enredos dentro de um só. Você tem a Xangai dos anos 20, você tem as gangues, você tem um monstro circulando. E na minha opinião, tudo isso se tornou demais para o livro. Tem muito enredo acontecendo, em vez da autora focar em alguma coisa mais específica e levar até o final. Também acho que esse é um livro que de 500 poderia ter apenas 300 páginas, que não mudaria absolutamente nada no desenvolvimento dessa história. Fiquei também incomodada porque o casal, que é a Juliet e o Roman, na minha opinião, não tem química alguma. O que para um casal que representa Romeu e Julieta não é muito bom, né? Ele, principalmente, é um personagem que, na minha opinião, é totalmente descartável. Se você tirar o Romeu da história, não vai fazer diferença nenhuma, porque ele não tem força narrativa. E lá no final, ela dá voltas e voltas e voltas, e no final da história ela volta para o começo, que foi uma grande decepção para mim. Então, esse foi um livro que eu dei nota 3 pelo esforço, por essa coisa de ser a Xangai dos anos 20, teve umas descrições ali que eu gostei muito, a ambientação dela foi legal, mas foi um livro médio, então ele ficou ali na trave e estou aqui falando dele hoje. Lembrando que se você gostou de algum desses livros que eu dei 3 estrelas e deu 5, favoritou, também não é um problema, né? Esse é um exemplo de como a literatura funciona de formas diferentes para todos nós. Próximo livro que bateu na trave foi O Carniceiro, da Lana Urquhart. Urquhart, eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela. Esse livro é um lançamento mais ou menos recente, era um livro que eu tava com muita vontade de ler, e quando eu fui ler eu achei ele médio. Esse livro fala sobre um serial killer que está atacando em Louisiana e nós temos então como protagonista a médica legista que vai trabalhar nesses casos. Esse é um livro que ele traz aquele ponto de vista do assassino para a história, o que em alguns casos funciona, em outros não. Eu acho que nesse caso aqui não funcionou muito bem. Tem uma série de detalhes que fizeram com que esse livro ficasse bem na média para mim. Um deles foi a polícia desse livro é muito incompetente, gente. Eu sei que é ficção, que ela pode imaginar, mas olha, tem umas perguntas muito básicas que o corpo policial aqui não fazia na captura de um serial killer.
A protagonista também, ela não tem força e eu senti que ela é meio que um apanhado de várias frases prontas. Sabe quando o personagem só entra em cena pra falar alguma coisa engraçadinha ou alguma frase que, sei lá, você destacaria para um comercial de TV? Eu meio que senti que a protagonista é um pouco assim. Sem falar que a protagonista, gente, ela esconde um detalhe que vai mudar toda a investigação. Eu simplesmente não entendi porque ela não falou logo de início. E esse livro tem o final aberto, viu? Bem aberto. Então eu achei isso bem perigoso, porque não é um livro 5 estrelas que me deixou com muita vontade de ler. Então eu achei bem perigoso a autora fazer um final aberto em um livro que não foi lá tão bom assim. Esse livro, eu confesso pra vocês que ele quase entrou na lista dos piores do ano, porque eu ia dar uma nota 2,5 pra ele. Mas de última hora, eu resolvi dar ali um pouquinho a mais por causa do esforço da escritora. Esse é o primeiro livro dela. Eu acho que o cerne da história é realmente interessante, só faltou trabalhar melhor. Vou aguardar o segundo livro dela para fazer a prova dos 2 livros, mas ele ficou então ali na média para mim. Outro livro de média, e esse aqui me dói um pouquinho botar ele aqui, mas realmente foi um 3 estrelas, tá? Foi o 1 por 1 da Ruth Ware. Falei desse livro aqui, fiz uma resenha e na resenha eu expliquei exatamente por que eu dei 3 estrelas para esse livro. Se vocês estiverem curiosos, vou deixar tudo aqui linkado para vocês, tá? Esse livro fala sobre um grupo de pessoas que vai passar alguns dias nos Alpes franceses. É uma empresa de tecnologia, todos os colegas de trabalho, e só que esses colegas de trabalho não são lá muito amigos. Você acaba descobrindo que tem várias tensões nesse grupo. Em algum momento desse final de semana, uma pessoa vai morrer, vai desaparecer. Logo depois outro assassinato acontece e aí você descobre, né? A Ruth sempre trabalha com esse enredo, é uma coisa que ela usa quase sempre. Ela é muito fã do estilo Agatha Christie de escrever. E o que não funcionou muito bem de forma bem resumida para vocês? Primeiro que são muitos personagens, são 12 personagens para uma história que não precisa de 12 pessoas. Segundo, porque eu acho que o livro, não sei, ele não tem força para ser tão longo, ele podia ser um pouquinho mais curto. Outra coisa também é que a autora revela o assassino faltando 30% para o livro acabar, e isso tira a força da narrativa, na minha opinião. É um livro que acaba se arrastando nos últimos 30%, uma coisa que não deveria acontecer. Então foi um livro que eu achei que ia ser muito incrível pela sinopse, pela ambientação, e foi só mediano. Não é ruim, mas também não é excelente. O próximo livro que me deixou triste ser um 3 estrelas foi O Mato, do Giorgio Faletti. Esse é um suspense italiano que fala sobre um radialista que um dia ele recebe uma ligação na rádio de um assassino, de um homem que cometeu um assassinato. E aí meio que esse assassino estabelece uma conexão entre eles, né? E ele vai se comunicando com ele através dessa rádio. Então a polícia tem que trabalhar em conjunto com esse radialista para tentar pegar esse assassino. É um assassino bem sádico, bem violento, tem algumas cenas mais fortes nessa história. E mais ou menos até a metade do livro eu tava gostando, eu achei que era muito bacana. Mas sabe quando a história começa a pesar? Começa a ficar cansativa, muito longa, se prolongando além do necessário? É o que acontece aqui. É um livro que ele é muito longo para a história que ele propõe. Sem falar que o detetive, no início eu até gostei dele um pouquinho, mas ao longo do livro ele vai se tornando cada vez mais arrogante. Ele é o bonzão, ele é o tudo de bom, ele é o herói que salva a mocinha em defesa dos vilões, sabe? Uma coisa bem caricata. Isso me irritou bastante. No fim das contas, foram 600 páginas, se não me engano, que poderiam ter sido reduzidas ali a pelo menos 400, viu? Então, como ele foi um livro que me cansou muito, nota 3. Próximo livro que não funcionou pra mim, eu peço desculpas aos fãs, porque eu sei que tem muita gente que ama essa história, mas é totalmente uma questão de não funcionou na minha cabecinha, mas pode funcionar na sua. Foi o clássico O Espião que Saiu do Frio. Eu sei que esse é um clássico, eu sei que é um livro extremamente conhecido, muito famoso, muito cultuado, mas quando eu fui ler ele, eu não sei se é porque eu não sou fã de histórias de espionagem, não é uma coisa que eu leia com frequência, então pra mim já não funcionou muito bem. É um livro que se passa ali em 1963, no auge da Guerra Fria, tem como protagonista um ex-agente britânico, tem ali toda uma trama de espionagem e mentira e disfarce, enganação, tudo que sempre existe dentro de uma história de espionagem. Mas ele é um livro que, na minha opinião, ele foi se arrastando de forma assim, ó, bem devagar, e o final dele tem um fôlego muito bom, mas é só o final mesmo, viu? Quando ele começa a revelar toda a trama, eu achei bem legal, o final é super interessante, mas o caminho até o final foi bem maçante pra mim, eu não gostei, não me senti ali envolvida pela escrita, não me senti envolvida
por aquela ambientação, não era algo que eu estava assim super contente em ler, mas eu li até o final. Ele é bem curtinho, né? Um livro muito longo e sabe aqueles livros que você lê e você fecha e fica, ok, foi ok, não foi excelente. Gostei de ter feito a leitura, gostei de ter conhecido esse clássico, mas não é nada que, enfim, que tenha explodido a minha cabeça e que vai ficar na minha memória para o resto da vida. Mas foi uma boa experiência. Para mim, infelizmente, não funcionou e O Espião que Saiu do Frio levou 3 estrelinhas. E aí, me conta qual foi o seu último livro médio? Aquele livro que você achou que ia ser 5 estrelas, mas no fim das contas foi só ali, ficou pelo meio do caminho mesmo? Lembrando que eu vou deixar link para todos os livros que eu comentei aqui embaixo com vocês, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, apoie o meu trabalho, você me ajuda a seguir com os vídeos aqui do canal. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.